Senhores, boa noite a todos. Em respeito aos que chegaram na hora, vamos começar a nossa aula de hoje. Na segunda-feira, pessoal, a aula, falamos sobre os dados necessários para nós fazermos um projeto luminotécnico. Naquele momento, eu citei a vocês que quando a gente faz um projeto de uma residência, genericamente, eu não me preocupo e não preciso fazer um projeto luminotécnico. Usamos a referência da NBR 5410, onde ela recomenda um ponto de luz fixo no teto, no centro do cômodo, e estabelecemos a potência do ponto, não é a potência da luminária, é a potência do ponto, com base na área daquele ambiente. Quando nós vamos para outros ambientes, como uma sala de aula, uma biblioteca, um auditório, aí, neste caso, aquela referência que tem na NBR 5410 não se aplica. Nós precisamos usar um cálculo numérico. Um cálculo para determinar qual seria a quantidade de lâmpadas e, consequentemente, aí, a partir disso, eu sei a potência e tudo mais, tá? Bom, como vocês sabem, pessoal, quando a gente faz projeto, obrigatoriamente, eu preciso partir, né, já que a gente está fazendo na área de aplicação, não estou na área de desenvolvimento, tá? Nós partimos de catálogos de fabricantes. Eu escolhi um fabricante, tá? Um grande fabricante de lâmpadas, uma referência de fabricantes de lâmpadas, para compor a nossa aula de hoje. Eu peguei aqui a Philips, né, que é um dos grandes fabricantes de lâmpada, entre outros dispositivos elétricos, para que nós possamos utilizá-lo como referência nesse modelo de projeto que eu vou trabalhar com vocês, tá bom? Vejam, alguns alunos falaram, né, na aula passada, que utilizam alguns softwares para determinar e calcular a iluminação. É verdade, softwares são muito bons. Inclusive, no site da Philips, esse software é gratuito para baixar, mas ele não é, digamos assim, muito prático. A gente precisa entender um conjunto de parâmetros para que a gente possa utilizar esse software. Para aqueles que queiram mergulhar nessa área e desenvolver nessa parte de projetos, vale a pena baixar esse projeto, baixar esse software, tá? Baixar esses softwares e e treinar com ele, né? Em cima dos parâmetros que nós trabalhamos aqui. Eu não vou trabalhar com esse software porque a gente não tem tempo hábil para manipular o software, tá? E também seria interessante que vocês estivessem com um computador, com o software instalado, para poder aplicar e entender todos os parâmetros. Então, nós vamos utilizar um método de projeto de iluminação chamado método dos lumens, tá? Método dos lumens. É o único método que existe? Em princípio, não, tá? O método dos lumens, tá certo? Ele é um projeto bem simplificado. Ele também vai ter menor precisão por conta disso. Porém, ele é o mais utilizado, tá? Porque ele dá um bom referencial e para as aplicações práticas, de maneira geral, ele se aplica muito bem. Além do método dos lumens, existem mais dois métodos bem populares, né? Ou pelo menos bem conhecidos. Um é chamado método das cavidades zonais, tá? Ele é bem complexo e dá resultados bem confiáveis. E o outro é o método ponto a ponto, que também é bem complexo e confiável. Nós vamos aqui trabalhar em cima do método dos lumens, tá certo?
E aí a gente vai entender. Eu fiz aqui um texto no Word, não fiz uma apresentação em PowerPoint, para que a gente possa entender. Mas antes de eu ir lá e começar a explicar cada um desses elementos, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só girar aqui. Adriano, você quer falar alguma coisa? Pode falar, viu? Não, professor, foi eu que esqueci o microfone aberto. Ah, ok, tranquilo. Veja, antes de começar a falar propriamente do projeto, eu quero mostrar para vocês um catálogo. É extremamente importante, pessoal, para o profissional da área de eletrotécnica, que ele, sempre que possa, ele esteja dando uma olhada, analisando as informações que tem no catálogo e tentando entender, tá? Tentando entender o que está no catálogo para que você possa, diante de um projeto, diante de uma especificação, você possa entender com mais detalhe possível, tá? O que você tem lá. Eu peguei aqui um catálogo de referência, tá? Da Philips, como eu falei para você, de uma lâmpada chamada de LED Tube, que é uma lâmpada que tem um formato similar à fluorescente tubular tradicional, muito utilizadas em diversos ambientes, tá? Essa lâmpada tem 1.200 milímetros, né? 1,2 metros, 18 watts de potência, e aí você vai ver que aqui eu tenho um conjunto de referências aqui, ó. Tem 840, T8, C, W, G. É importante observar isso aqui, porque essa aqui, ele diz o seguinte, ó, que esse tipo de lâmpada, ele é adequado para a substituição das lâmpadas fluorescentes, chamadas T8, né, que é T8 milímetros, T12 e T10. O produto oferece um efeito de iluminação natural para uso em aplicações de iluminação em geral, bem como economia de energia instantânea. Uma solução, segundo o fabricante, ecologicamente correta. Quais são os dados? Vejam, quais são os dados que ele coloca aqui. Primeiro dado, deixa eu dar um zoom aqui, tá? Que é para ficar bem visível para vocês essa informação. O primeiro dado que aparece aqui, tá? Que é interessante para a gente, é a vida útil dessa lâmpada, tá? Essa lâmpada, segundo o fabricante, ele informa que tem uma vida útil de 25.000 horas, ok? 25.000 horas, ou seja, quando comparada com uma lâmpada fluorescente, né, vamos comparar com a fluorescente, que é a concorrente mais próxima dela, quando comparada com uma lâmpada fluorescente, é um ganho enorme. Por quê? A lâmpada fluorescente, ela tem uma vida útil estimada em 8.000 horas. Tá? 8.000 horas. Essa lâmpada, ela tem um que a gente chama tipo técnico, né? 18, 32 e 36 watts. Ou seja, ela pode substituir lâmpadas de 32 e 36 watts. Mas, conforme a informação aqui inicial, é uma lâmpada de 18 watts. Tá? Aqui nós temos aqui, ó, o código de cor, 840. Tá? Então, essa é a temperatura de cor de 4.000 kelvins. Tem um ângulo do feixe de luz de 240 graus. Um fluxo luminoso de 1.850 lúmenes. A cor que ele emite é predominantemente branca fria, tá? E a temperatura de cor aqui, 4.000 Kelvin, 4.000 Kelvin. A eficiência luminosa é 102 lumens por watt. Então, é uma eficiência luminosa alta, tá? Ela tem um índice de restituição cromática ou índice de reprodução de cor de 80%, tá? Observem que esse código aqui, 840, o 8 na frente é de 80%, o 40 depois é de 4.000 Kelvin, o que indica uma luz branca fria. E nós temos no final da vida útil nominal, né?
ela tem uma vida útil, né, aproximadamente de 70%. Se tiver alguma pergunta, podem fazer, tá, pessoal? Do lado de cá, deixa eu dar um zoom de novo aqui. Ó, os dados elétricos dessa lâmpada são o seguinte: ó, trabalha com frequência de 50 a 60 Hz, potência de 12 watts. Ela tem uma corrente máxima de 160 mA e um mínimo de 95 mA. O tempo de arranque, ou seja, o tempo que ela leva para emitir luz, depois que é energizada, é de 0,5 segundos. O tempo de aquecimento, até 60% da luz, é também de 0,5 segundos. O fator de potência dela, 0,92. E a tensão de trabalho, de 100 a 240 volts. Veja, aqui no catálogo está algumas informações. Ó. Controles e dimerização, ou seja, se eu consigo regular o fluxo luminoso. Diz que não, tá? Ou seja, eu vou energizar ele vai ficar com fluxo luminoso constante, tá? Tem um comprimento de 1.200 milímetros. Segundo a etiqueta de eficiência energética, ele é a mais. O consumo de energia em 1.000 horas é 18 kWh, tá? Aqui são dados que para a gente não interessa, exceto o peso, né? Ele pesa 0,172 quilogramas, né? 172 gramas. Aqui ele traz o desenho dimensional, né? Dimensional da lâmpada. Então, nós temos aqui o tamanho A1, daqui para cá, né? Sem os terminais de contato. O A2 com o terminal de contato até um lado e o A3 de ponta a ponta, tá? Tem 1.200 milímetros, ele traz aqui, ó, os dados aqui, ó, D1, D2, A1, A2, A3, tá? O diâmetro dela é de 25,6 milímetros e 27,8 milímetros, tá? Ele bota aqui, ó, D1 e D2, tá? Que é essa distância daqui para cá, ele coloca aqui para a gente essas dimensões. Aqui embaixo, a gente vai olhar aqui o seguinte, vocês observam que um dos primeiros dados que ele falou ali é que a lâmpada ilumina em 240 graus. Então, observe que aqui nesse dado, esse aqui é um dado que a gente chama de dado fotométrico, tá? Então, ó, você tem um eixo aqui que é 0, né, marcando como 0. Aí, daqui para cá, você tem 120 graus. Daqui para cá, 120 graus. Então, a lâmpada está aqui no centro e ela emite luz até esse ângulo e até esse ângulo aqui. Então, ele tem uma área bem grande, né? Ou seja, a luz se espalha bastante. Isso é importante na hora que eu vou fazer o meu projeto, tá? Eu preciso saber qual é o ângulo de abertura dessa lâmpada, ok? Um detalhe importante aqui é que aqui você tem ângulos, ó, você tem ângulos aqui, e aqui você tem distâncias, tá? Que são esses círculos aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Aqui ele coloca 50, 100 e 150, tá? E esses elementos aqui, ele vai informar a distância com que a luz vai chegar, e que também não vai chegar com tanta eficiência. Aqui abaixo, ele tem a reprodução de cor, né? A intensidade luminosa e a reprodução de cor. Ele diz que essa lâmpada está nessa faixa aqui, né? Essa faixa branca aqui é a faixa que ela emite luz. E aí, pessoal, vejam, tem dois gráficos aqui que são importantes a gente entender, tá? Quando o fabricante diz assim, olha, essa lâmpada, ela dura, né? Ela tem uma vida útil de 25.000 horas.
Por que é importante nós entendermos esse gráfico aqui? Aqui, pessoal, veja, aqui tem burning hours, né? Que é horas queimadas ou hora acesa, tá? O que é que esse gráfico diz para isso? Isso é um elemento, pessoal, muito importante. Por quê? Vejam só. Aqui ele diz que o fluxo luminoso em lumen, está em percentagem aqui, ó, 100%, até esse ponto aqui, que é 50%, tá? O fabricante entende que se a lâmpada chegou a 50% da sua capacidade de emitir luz, ela já não serve mais, tá? Mas, o que é que ele diz? O que é que esse gráfico diz para a gente? No momento da instalação, a lâmpada, ela emite 100% do fluxo luminoso previsto lá pelo fabricante. À medida que o tempo vai aumentando, o fluxo luminoso vai caindo. Então, veja aqui tem 10 mil horas, tá? 10 mil horas. Então, quando chega aqui, né, nessa que não está numerado aqui, mas a gente pode estimar aí em torno de 9 mil horas, você tem o fluxo luminoso emitido pela lâmpada já reduzido em 90%. Então, vocês imaginem o seguinte, como é que eu vou entender esse negócio de horas, professor? É simples. Se você trabalha numa empresa e essa empresa ela funciona 8 horas por dia, né? Essa empresa funciona 8 horas por dia e você se você pegar aqui, ó, 10 mil horas e dividir por 8 horas. Esses são o número de dias, tá? Veja, o número de dias, considerando um dia de 8 horas, tá? Então, se essa lâmpada passa acesa 8 horas por dia, tá? Ele duraria 1.250 dias. Ora, um mês tem 30 dias, então se eu dividir isso por 30, ele vai me dar uma informação que vai durar 41,6 meses. E se eu dividir por 12, eu chego aqui a 3,47 anos, né? 3 anos e meio. Ou seja, o fabricante está dizendo que com 3 anos e meio, o fluxo luminoso emitido pela lâmpada já está aí na casa dos 87%. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Beleza. Estou entendendo sim, professor. Estamos sim, professor. Está bem claro. Maravilha. Então, vejam só. Quando você liga a lâmpada, ligou a lâmpada começa a emitir o fluxo luminoso máximo. À medida que o tempo vai passando, ela vai emitindo cada vez menos fluxo luminoso. Observe que esse fabricante Siemens aqui disse que se eu ficar com essa lâmpada sendo utilizada 8 horas por dia, em 3,5 anos, 3 anos e meio, o fluxo luminoso já caiu para 80, né? Estou estimando aqui, né? O valor não é exato, mas em torno de 85, 87%. Então, veja que é uma queda significativa. E aí fica o outro ponto importante, né? Vejam, o fabricante diz que ele tem uma vida útil de 25 mil horas. Ora, o que é que ele está dizendo? 25 mil horas, pessoal, vou pegar esse ponto aqui para ficar mais redondinho para a gente. Com 25 mil horas, o fluxo luminoso da lâmpada reduziu para 70%, ou seja, houve uma perda no fluxo luminoso de 30%
entre o fluxo luminoso inicial e o fluxo luminoso final. Entenderam a lógica? Ô, professor, é por isso que algumas empresas fazem a marcação da lâmpada, né? Colocando a data de instalação dela na própria lâmpada, fazer aquela marcaçãozinha. Esse é um ponto, tá? Mas, normalmente, o pessoal coloca a data na lâmpada, porque a maioria das lojas, eles dão associado a essa vida útil longa, eles dão a garantia de troca, no caso da lâmpada, parar de emitir luz num tempo muito inferior ao previsto. Na maioria das vezes, o pessoal faz isso, né? Se você comprar uma lâmpada, por exemplo, observem que em alguns fornecedores, eles vão dizer, ó, se a lâmpada parar de funcionar em, sei lá, em 1 ano, você pode vir aqui e troca a lâmpada por uma nova, tá? É isso mesmo. Eu já comprei já uma lâmpada já e o dono aqui do armazém, ele disse que eu tinha 1 ano de garantia. Aí eu disse, mas como é que vale esse ano? Aí ele mesmo anotou lá e deu uma rubrica dele na caixa da lâmpada. Aí eu tive que guardar até a caixinha da lâmpada, rapaz. Tem que guardar a caixinha e a nota fiscal. Exatamente. Mas vejam só, pessoal. Vejam que elemento interessante. Quando você faz isso, tá? Quando você compra uma lâmpada, quando você compra uma lâmpada LED, você fica todo feliz, porque quando você instala ela, tá? Quando você instala ela ilumina maravilhosamente. Só que vejam só, aqui tem 10.000, né? 1.000 horas são mais ou menos aqui no final. E aqui, tá? A gente poderia que seria mais ou menos, 5.000, né? Aqui seria mais ou menos 1.000 horas. Então, o que acontece? Aqui, eu já tive uma redução aqui para 95%. Então, vejam, em 1.000 horas, né? 1.000 horas. Então, se você pegar de novo, né? Ó, 1.000 horas dividido por 8 horas de funcionamento. Dá 125 dias. Se eu dividir aqui por 30, me dá 4,16 meses. Veja, em 4 meses, esse fabricante está dizendo que, considerando 1.000 horas, tá, pessoal? E nessa quantidade de uso, que o fluxo luminoso já reduziu para 95%. Tá? Então, ou seja, em menos de 1 ano, você reduziu, né? A lâmpada perdeu o fluxo luminoso e caiu bastante. Então, não sei se vocês já fizeram, né, esse experimento, já viveram isso. É comum você instalar a lâmpada, dizer, tá tudo ok. E com o passar do tempo, você, rapaz, eu estou achando esse ambiente tão escuro. Por que está escuro? Porque a lâmpada LED não está mais fornecendo o mesmo fluxo luminoso. Vejam, isso não é uma propriedade da LED, é uma propriedade de todas as lâmpadas, tá? Elas vão perdendo fluxo luminoso. Porém, algumas lâmpadas LED caem o fluxo luminoso muito rapidamente. Então, vejam que em 4 meses, o fluxo luminoso saiu de 100% e chegou a 95%. Né? A queda não é linear, mas você imagina como isso afeta, né? Vai afetar o funcionamento da lâmpada. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quando a gente faz um projeto de uma iluminação, eu preciso levar em conta que vai haver uma perda, tá? Uma perda de fluxo luminoso ao longo do tempo. Então, por exemplo, mesmo o fabricante dizendo para mim que essa lâmpada tem uma vida útil de 25.000 horas, antes disso, provavelmente, pensando numa fábrica, ou numa linha de produção, antes disso, eu terei que trocar essa luminária porque ela não vai mais iluminar o ambiente como iluminava no início. Tá? Então, vejam que os 25.000 horas, né? 25.000 horas, pensando num ambiente de trabalho de 12 horas, vou botar aqui 12 horas, né? Ó, dividido, 12 não, vamos manter as 8 horas. Dividido por 8, me dá 3.125. Dividido por 30,
me dá 104 meses dividido por 12, me dá 8,6 anos. Provavelmente, antes desses 8 anos, eu terei que substituir a lâmpada, ok? Então, provavelmente, né, se 25 mil está mais ou menos aqui, a metade seria mais ou menos aqui, eu já estou com 80% do fluxo luminoso reduzido. Isso pode afetar drasticamente a iluminação do ambiente, ok? Bom, o projeto de iluminação. O que é que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos utilizar, como eu falei para vocês, eu vou utilizar o método dos lumens. Então, ele é baseado na determinação do fluxo luminoso necessário para se obter um iluminamento médio desejado no plano de trabalho, tá? Então, ó, o fluxo luminoso total vai ser dado pelo produto do iluminamento médio. Desculpe, teve um pequeno erro aqui. Digitei 2 vezes. Iluminamento médio requerido pelo ambiente a iluminar em lux. Esse iluminamento médio, pessoal, ele é obtido, tá? Em algumas normas, de acordo com o ambiente. Eu, inclusive, mostrei para vocês essa norma antes, tá? Então, o que acontece? Nós vamos fazer o projeto aqui, não vou fazer do salão de beleza de Ivanildo, tá? Eu vou fazer um projeto aqui considerando uma sala de aula. Ok? Então, diga, Ivanildo. Nos papéis o senhor fazia, né? Tá? Então, ó, vamos fazer o projeto aqui de uma sala de aula. Tá? Eu não vou fazer do salão, Ivanildo, porque esse método não se adequa à aplicação no salão de beleza, tá? Eu teria que usar o método ponto a ponto, tá? Então, a gente vai fazer a previsão, tá? Vamos fazer aqui a previsão deixa eu só pegar aqui o NHO, cadê? NHO, acho que não está aqui. Já eu pego aqui. Mas eu confirmo com vocês, já, o fluxo luminoso. Mas, em princípio, para uma sala de aula, provavelmente o fluxo luminoso vai estar entre 300 a 500 lux, tá? E aí, quando a gente for fazer o projeto, a gente vai utilizar essa formulazinha e o fluxo luminoso, né, esse iluminamento médio, deve estar provavelmente entre 300 e 500 lux, tá? O S aqui é a área do recinto em metros quadrados, tá? Então, eu vou precisar da área do ambiente que eu vou estar dimensionando. Aqui, eu vou precisar utilizar o fator de depreciação do serviço da luminária, tá? E eu vou precisar também do fator de utilização do recinto. Veja, esse fator de depreciação da luminária, bem como o fator de utilização do recinto, eu irei localizar naquele catálogo que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Então, por exemplo, aqui, nessa aqui que eu mostrei para você, ó, esse aqui é o fator de depreciação da luminária, 70%. Tá? 70% aqui. Limite no final da vida útil nominal, 70%. Ok? Ou seja, 0,7. E o fator de utilização do recinto. Tá? Então, o fator de utilização do recinto e o fator de depreciação da luminária. Eu já estou levando em conta, né, o decaimento do fluxo luminoso dessa luminária. O fator de depreciação do serviço da luminária, você encontra em catálogo, tá? Então, ele está colocando aqui, ó, 25 mil horas, 70%. Tranquilo? O fator de utilização, vejam, esse fator de utilização é a relação entre o fluxo luminoso que chega ao plano de trabalho e o fluxo luminoso total emitido pelas lâmpadas,
Então, o que acontece? Veja, o fator de utilização ele vai depender das dimensões do ambiente, do tipo de luminária, da pintura das paredes, e aí, com todos esses parâmetros juntos, nós vamos calcular, definir esse fator de utilização. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar um fator K, tá? Esse fator K também é encontrado no catálogo que eu vou mostrar, que é o mesmo catálogo que eu vou mostrar para vocês. Eu escolhi aquela lâmpada para a gente fazer esse projeto, tá? Para calcular esse fator K, não tem muito o que fazer, não, tá? O fator K ele é calculado pelo comprimento do recinto em metros, que ele chamou de A aqui, a largura do recinto em metros, a altura da fonte de luz sobre o plano de trabalho em metros, tá? Então, essa formulazinha aqui, eu vou utilizar para calcular o fator K, que eu vou mostrar para vocês qual é o fator K. Como é que eu vou levar em consideração os fatores como a cor da parede, a cor do teto, a cor da parede e a cor do piso? Genericamente, pessoal, se define o seguinte: se você tem um teto branco, tá? Você vai atribuir um valor 0,7. Se você tem um teto claro, 0,5, e se for escuro, 0,30, tá? Não tem valores intermediários. Então, como é que é a cor do teto? O teto é pintado de branco, 70%. Não, o teto não é branco, é um begezinho. Então, é claro, 50%. Não, o teto foi pintado de marrom. Então, você vai usar um fator de 0,3, tá? As paredes. As paredes só tem 2 parâmetros. Ela pode ser clara ou pode ser escura, tá? Então, se está com uma cor escura, tá? Você tem, uma cor clara, você vai considerar 0,50. Se for escura, 0,30, tá? O piso escuro, 10%. Se for branco, branco claro, 80, 70. Você tem um conjunto, uma escala aqui, tá? Tem um conjunto de escalas aqui que você define essa questão do piso. No catálogo, pessoal, eu não mostrei para vocês porque o catálogo, por algum motivo, coloca numa letra tão miúda, que se eu não ampliasse, eu não teria visto, tá? Mas veja, no catálogo, ele coloca aqui as tabelas de refletância do piso, da parede, do teto, da parede e do piso. Então, essas 3 linhas aqui, elas refletem, teto, parede, piso. Ok? Então, aqui, teto, parede, piso. Teto, parede, piso. Teto, parede, piso. E aqui, esse último item, ele colocou como tudo 0, nem utiliza como referência. Mas vejam, lembra que eu falei para vocês? Eu vou voltar aqui em cima um pouquinho. O teto pode ser 70, 50 e 30. Então, você vai observar que você tem 70, 50 e 30. E ainda coloca aqui o fator de 80, tá? Porém, eu não tenho referência para 80 aqui, só tenho referência para 70, 50 e 30. Então, tem aqui, 70, 50 e 30. Para o piso, eu só tenho aqui, 50 e 30. Então, ele bate aqui, 50 e 30, tá? E para o piso, aí tem uma variante aqui enorme, né? Escuro, e vem variando aqui tudinho. Mas aqui na tabela do fabricante, ele me dá aqui, 0,30, 0,20 e 10, tá? Então, você tem aqui, em princípio, tá? Para facilitar, a gente coloca o teto como escuro, tá? Então, está aqui, 10%, tá? E aqui eu tenho o fator K, que é aquele fator que eu vou calcular esse fator aqui. Eu calculo esse fator, observo qual desses parâmetros se adequa ao meu ambiente, tá? Se adequa ao meu ambiente e encontro o fator de utilização, que vai ser um desses fatores aqui. Essa janelinha aqui, tá? Então, vejam.
eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o fluxo luminoso total desejado para aquele ambiente com base nos valores tabelados do iluminamento, na área do recinto, no fator de depreciação e no fator de utilização do recinto. Tá? Feito isso, né, vou usar esses parâmetros todos aqui, eu vou mostrar um passo a passo aqui. Eu tenho aqui o seguinte. Eu preciso agora calcular o número de luminárias. Como é que calculo o número de luminárias? Bom, nós calculamos lá em cima o fluxo total. O número de luminárias vai ser, ora, se a luminária só tiver uma lâmpada, eu vou colocar aqui ó, o número 1 nessa posição. E aqui eu vou colocar, onde tem aqui ó, o castiçal, né, que alguém falou aí, ó, tem um castiçal aí. O castiçal aqui, eu vou colocar o fluxo luminoso de uma única lâmpada. Então, veja como é simples, né? A grosso modo, se eu tiver uma lâmpada só, eu vou pegar o fluxo total e dividir pelo fluxo luminoso de uma lâmpada. Se eu tiver uma luminária com duas lâmpadas, que é muito comum, né? Luminária com duas lâmpadas, eu vou colocar aqui o número 2, colocar o fluxo de uma lâmpada e vou achar o número de luminárias. Beleza? Alguma pergunta até aí? Silêncio. Veja, eu vou fazer aqui o seguinte com vocês, tá? Projeto de iluminação. Então, vou fazer o seguinte. Calcular o número de lâmpadas para uma sala de aula que tem as seguintes dimensões: comprimento A igual a 10 metros, E igual a 6 metros. Estou usando A e B para a gente usar a fórmula lá em cima, tá, pessoal? A e B. E vamos ter uma altura, o pé direito, né? Altura de 3 metros e o plano de trabalho tem altura de 0,6 metros, 60 centímetros, tá? Altura da mesa escolar, perfeito? Então, tem um plano de trabalho de altura 0,6 metros. O teto será na cor branca. Paredes claras. Piso escuro. Ok? Já estou trazendo para vocês esses parâmetros aqui. Teto na cor branca, paredes claras, piso escuro. Beleza? Só lembrando, teto na cor branca. Eu já vou colocar os índices aqui para facilitar a vida da gente, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui, ó. Vou procurar aqui. Branco, 70. Clara, 0,50 e o piso 0,10. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,70, 0,50, 0,10. Ok? Tranquilo? Todo mundo entendeu por que estão esses valores aí? Eles são tão silenciosos hoje.
Acho que vocês estão assistindo a novela da Globo. Entendi, professor. Estamos entendendo. É o foco, professor. Estamos focados aí, estamos focados. Beleza. Bom, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou, para começar, tá? Na verdade, eu vou calcular o fator K. Vou calcular o fator K. O fator K. Deixa eu colocar aqui a formulinha. Deixa eu pegar a formulinha lá em cima, que fica mais fácil para eu não digitar tudo de novo. Tenho aqui o fator K, então eu vou fazer aqui escrever aqui a nossa fração. Então, eu tenho aqui, ó, 10 vezes 6, dividido aqui, o H, tá? É a altura em relação ao plano de trabalho. Veja, a sala tem pé direito de 3 metros e o plano de trabalho tem 60 centímetros. Então, eu tenho 3 metros menos 0,6. Perfeito? Então, vai dar 2,40 metros aqui, tá? Então, 2,4 metros vezes A mais B, ou seja, 10 mais 6. Quanto é que vai me dar isso aqui? Então, vamos lá. Vamos ter aqui, ó, 10 vezes 60, dividido, parênteses, 2,4 vezes, parênteses, 10 mais 6, fecha parênteses. Oi, Ivanildo. O senhor colocou 10 vezes 60 ou é 10 vezes 6? Vamos conferir. Eu vi o senhor dizendo que colocou 10 vezes 60. 10 vezes 6. Ivanildo, seu microfone está meio estranho, viu, Ivanildo? Então, o meu fator K aqui me deu 1,56. A antena dele está com mau contato, a antena. Eu estou achando que ele não pagou a conta da internet. É, não, rapaz, que eu tava usando o fone, tava longe. Tranquilo. Veja, então, eu determinei o fator K, tá? Esse fator K, eu vou buscar ele aonde? Eu vou mostrar para vocês no catálogo que eu mostrei para vocês, que ele está bem miudinho aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se está para cima ou para baixo. Está para baixo. Deixa eu mostrar para vocês como o fabricante coloca miudinho. Fugiu aqui, foi? Aqui. Olha como ele coloca miudinho. Deixa eu mostrar a página. Ó, esse aqui. Veja os dados onde estão. Se não for no computador, você não consegue visualizar. Eu não entendo por que ele faz isso, não, tá? Mas, para você ter uma ideia, para eu ver isso aqui, eu tenho que dar um zoom aqui de 2000%. E volta de novo. Aqui. Ó. Ó. Agora que eu aumentei bastante, veja, 1.600% aqui. Ó, o índice aqui, ó. É o índice que nós encontramos lá, tá? Eu coloquei lá no arquivo que eu vou disponibilizar para vocês. Mas está aqui, tá? Só que está tão pequenininho no catálogo que, se eu não ampliasse, eu não veria. Estava aqui. Então, ó, esse 1,56, eu vou buscar naquela tabelinha que está lá, mas eu trouxe para cá. Bom, aqui deu 1,56, né? Mas eu não tenho 1,56, eu tenho 1,5. Tá? Aí nós vamos ver o seguinte. Nós vamos utilizar um fator. Nós encontramos lá a parede, o teto branco, a parede clara e o piso escuro. Então, está nessa coluna aqui. Então, o meu fator K, né? O fator de utilização aqui, ele vai ficar, ó, eu vou
Como não tem 1,55, eu vou jogar para cá e vou trazer para cá o valor de 0,61, tá? Então, 0,61, ó. Por que 0,61? Parede branco, teto branco, parede clara, piso escuro, ok? Então, eu tenho aqui, ó, para 1,50, que é o fator K calculado, eu tenho aqui 0,61. Esse vai ser o meu fator de utilização. Então, eu vou voltar lá para a minha telinha aqui. Ó. Então, o fator de utilização, fator de utilização, aqui é FU, vai ser igual a 0,61, ok? Tranquilo? O fator de depreciação é o FD, já viu que é o 0,7, tá? Também lá no catálogo do fabricante. Bom, agora eu posso calcular o fluxo. Então, deixa eu pegar a formulazinha lá em cima para a gente calcular esse fluxo. Ó, eu calculei o fator K primeiro porque eu precisava achar o fluxo de utilização e o fluxo de depreciação. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, cálculo do fluxo luminoso tal. Então, antes de eu calcular esse fluxo luminoso total, vamos ver qual é o fluxo desejado para uma sala de aula, né? Importante. Deixa eu pegar aqui a norma. Essa é a norma NHO 11. Tá? E vamos... Aqui, Ctrl F. Deixa eu ver se ele acha sala e aula. Temos aqui. Vamos ver o que nós vamos optar. Sala de aulas e sala de aulas particulares. Bom, ele diz aqui 300 lux e um índice de reprodução de cor de 80%. Tá? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Salas de aulas noturnas, classes e educação de adultos. Eu vou colocar aqui, ó, 500 lux, pensando que seria a sala de aula do Senai. Então, nós teríamos aí uma necessidade de um fluxo luminoso de 500 lux. Combinado? Combinado. Nossa aula de noite tem que ser 6h30. Vejam só. Eu vou colocar aqui 500 vezes. Nós temos 10 por 6, né? Então, vai me dar 60 metros, ok? É a minha área. O fator de utilização é 0,61 e o fator de depreciação ficou 0,7. Feito isso, eu posso calcular o fluxo luminoso total. Olha que maravilha. Fluxo luminoso total, 500 vezes 60. 500 vezes 60, dividido, a parênteses, 0,61 vezes 0,7. Isso vai me dar 70.257,61. Esse seria o fluxo luminoso, né? O fluxo luminoso desejado. Vem aqui de novo, 70.257. Então, 70.257 lumens, ok? Lumens.
Até aí, tudo tranquilo, pessoal? Show de bola. Vale. Bom, eu calculei o fluxo luminoso total. Preciso calcular agora o quê? Calcular. Opa, as letras ficaram muito grandes. Calcular o número de luminárias. Ok? Calcular o número de luminárias. Para calcular o número de luminárias, deixa eu pegar a formulazinha já pronta aqui também. Eu não digitar tudo isso de novo. Vamos lá. Opa, acho que eu passei. Passei. Aqui. Então, ó, para calcular o número de luminárias, o que é que eu vou fazer? Eu preciso do fluxo luminoso total, que eu já acabei de calcular. 70.257. Número de lâmpadas por luminária. Eu vou colocar 2 lâmpadas por luminária, tá? 2 lâmpadas por luminária. Que multiplica. Aí eu preciso saber qual o fluxo luminoso de uma luminária. E eu, de novo, vou... De uma lâmpada, desculpe. Vou, de novo, me guiar pelo fluxo luminoso que o catálogo me dá aqui. Ele me dá aqui, ó, 1.850 lumens. Então, esse é o fluxo luminoso de uma única lâmpada. Eu venho para cá. Vou colocar aqui, ó, 1.850. Vamos ver quantas luminárias vai me dar aqui nessa sala, tá? Então, vamos pegar aqui 70.257. Na verdade, pessoal, eu vou arredondar isso aqui para 58, tá? Tá aqui, ó, 58. Vou tentar aqui uma unidadezinha aqui. E vamos calcular esse bendito aqui, né? Então, temos 70.258 dividido por 2 vezes 1.850. Então, em princípio, aqui, eu teria 18,98, né? 18,98. Obviamente, nós não vamos colocar 18,98, nem seria de bom tom colocar um número ímpar de luminárias, né? Então, aqui eu teria, faço um arredondamento aqui, para que, deixe eu ver, e aproximadamente igual a 20 luminárias. Cadê o meu aproximadamente igual? Aqui. 20 luminárias, tá? Vejam que o valor, né? Vou botar aqui, vou botar o valor que a gente obteve para quando vocês olharem. Vou dar 18,98. 18,98. E eu vou colocar aqui aproximadamente igual a 20 luminárias. Por que 20 luminárias? Bom, 18,98 está para 19, né? Mas a gente não vai colocar 19 luminárias na sala, concorda? O ideal seria que fosse um número par, né? Um número par, ou 18, ou 20. Como nós sabemos que o fluxo luminoso vai cair com o tempo, é melhor colocarmos algumas luminárias a mais do que utilizarmos menos luminária e o fluxo luminoso ficar menor. Entendido? Professor, aí deu 20 luminárias, com cada luminária com 2 lâmpadas. Isso. É isso, né? É. Que a gente colocou aqui, ó,
Então, vou colocar a observação aqui. 20 luminárias, onde cada luminária possui duas lâmpadas. Ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Senhores? Sobe a tela só um pouquinho, professor, por favor. Fazer o quê, Pedro? Não entendi. Subir a tela só um pouco, só para dar uma olhadinha no cálculo anterior. Coisa rápida. Beleza, beleza. Obrigado, professor. Tranquilo. Vejam só o roteiro que eu fiz. Vejam que não é nada demais, tá? Eu coloquei aqui, ó. Eu preciso achar o fator de utilização, o fator de depreciação. O fator de utilização, que é o 0,61, eu preciso achar na tabela do fabricante da luminária, tá? Não tem jeito, não tem como fugir. Aí, por exemplo, você vai dizer, poxa, o que é que eu poderia fazer aqui? O que é que eu poderia fazer aqui para esse fluxo luminoso eu diminuir? Para eu diminuir esse fluxo luminoso, eu poderia mexer com o fator de depreciação ou com o fator de utilização. Uma vez que esse fluxo, esse iluminamento e essa área, eu não posso reduzir, porque é a área da minha sala de aula. E é uma sala de aula que vai ser utilizada à noite. Então, eu vou ter aqui 500 lux. Então, eu poderia mexer nisso e nisso. Mas como é que eu mexo nisso e nisso? Bom, para que eu mexa nisso, para eu mexer nisso aqui, eu posso pensar, ora, baixar minha luminária seria uma alternativa. Né? Eu coloquei a luminária lá encostada no teto. Então, de repente, eu poderia colocar essa luminária pendente. Ou até mesmo colocar um forro na sala para diminuir, né, o pé direito da sala e, com isso, eu mexeria nesse fator e mexeria nesse fator. O outro mais óbvio, né, seria procurar uma outra luminária que me desse fatores diferentes, ok? Nesse caso aqui, pessoal, como eu quero que vocês entendam como é o processo de distribuição da iluminação, eu não vou fazer essa busca por uma luminária mais eficiente para eu tentar diminuir o número de lâmpadas aí, ok? Nesse caso, professor, quanto mais próximo de um, melhor seria, né? Esses fatores. Quanto mais próximo de um aqui, melhor o fator. Porque, basicamente, o fluxo seria... Se aqui fosse um, o fluxo luminoso seria o produto, né, do iluminamento vezes a área. Né? Mas esses fatores aqui, normalmente, nunca se aproximam de 1, tá? Eles ficam lá em 0,7, 0,8, por aí. Alguns projetistas, inclusive, desculpe, colocam ainda um fator de segurança aqui em cima, que é para garantir o fluxo luminoso lá embaixo. Mas não é, eu particularmente não sou adepto a isso não, tá? Caso isso fique meio duvidoso, a gente prefere fazer o seguinte, usar um outro método para determinar esse número de luminárias. Porém, para as aplicações mais comuns, esse método ele atende. Vejam que, pessoal, diferente de um projeto residencial, né, quando eu vou para esse projeto de iluminação de um ambiente comercial ou industrial, eu fiz esse cálculo todinho, determinei o número de luminárias. Observe que aqui, no momento que eu determinei que eu vou usar 2 lâmpadas de 18 watts, eu vou ter de potência de iluminação, né? A potência de iluminação, né? A potência de iluminação para esta sala será
E 36, né, porque cada luminária vai ter 2 lâmpadas de 18 watts, vezes 20. Ok? Observem que 36 vezes 20, 36 vezes 36 vezes 20 vai me dar 720 watts aí de iluminação nessa sala. Tranquilo? Fator de potência, já dado no catálogo do fabricante, tá? Deixa eu conferir aqui, 0,92, professor. 0,92. 0,92, tá? Então, o fator de potência, 0,92, já para a gente calcular a potência em kVA daqui a pouquinho. Vou pedir 1 minuto de vocês e volto já já, tá? Rapidinho. Ivanildo. Fala, chefe. Cadê Jefferson? Tá com o couro quente. Tá podendo entrar na aula, não. Rapaz, faz um tempinho que ele não falou mais no grupo, vi, nem eu vi ele mais aqui. Eu acho que tá acontecendo alguma mutreta lá na casa dele. Quebrou o telefone dele, porque ele tá sem telefone. Ele disse a tu, foi? Eu deduzi já que a cara dele não esconde, não. Então acho que foi ela que quebrou, hein? Eita, Lele. Sabe o que é não? É pra não chamar nós pra ir pra piscina, pô. É... Voltei. Senhores, vejam. O próximo passo agora do projeto de iluminação é você distribuir essas lâmpadas dentro do espaço da sala de aula. Então, agora a gente muda aqui de ambiente. Deixa eu ver se vocês conseguem ver bem essa tela preta. Estamos vendo sim. Perfeito. Veja. Ora, nós temos aí 20 lâmpadas para serem distribuídas aqui. Bom, a distribuição óbvia, né, a distribuição aparentemente óbvia, ela irá ocorrer onde eu vou colocar mais lâmpadas distribuídas nesse sentido e menos lâmpadas distribuídas nesse sentido, tá? Pessoal, o que a gente vai pensar aqui é o seguinte, ó, a minha luminária, tá? A minha luminária, aqui, ela tem este formato, né? A luminária tem esse formato aqui, tá? Então, o que acontece? A minha luminária tem esse formato aqui. Tá aqui minha luminária, e eu vou distribuir essa luminária. O que é que a gente precisa pensar, pessoal? Veja, quando eu olho para essa luminária, mesmo sendo uma luminária LED,
Eu preciso pensar em como é que a luz vai se distribuir nessa luminária. Obviamente, você não vai ter tanta luz neste sentido. A luz irá para esse lado e para esse lado, no sentido do comprimento maior da lâmpada, concorda? A grosso modo, nós teremos, por exemplo, um quadro de aula aqui nessa posição. Então, o ideal é que essa lâmpada ela fique no mesmo sentido dessa parede. Então, essa lâmpada aqui, ela precisa ficar no sentido da parede, porque ela vai iluminar a parede aqui. Ora, 20 lâmpadas, a lógica seria que eu tenho que distribuir 10 lâmpadas aqui, 10 lâmpadas aqui. Aparentemente, 2 fileiras de lâmpadas talvez sejam suficientes. Até porque, se eu colocar lâmpadas assim, né? Se eu colocar lâmpadas assim, aparentemente, vai ficar meio estranho. Tá? Se eu colocar lâmpadas nessa posição. O que é que vocês acham? Cada lâmpada tem 1,20 m, né, professor? 1,20 m. Qual é a regra que nós vamos utilizar para distribuir estas lâmpadas? Veja, a regra geral, pessoal, veja, uma, né? se eu colocar desse jeito, vai ficar faltando uma, né? Aí seria melhor, eu aumentaria uma, né? Porque ficaria 21, que é múltiplo de 3, ou eu diminuiria para o número de 3 mais próximo, né? Então, tenho 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, ou 21. Né? Nesse caso aqui, seria melhor aumentar para 21, né? Se eu fosse colocar nesse aqui. Mas vejam, pessoal, qual vai ser a regra para nós distribuirmos as luminárias, tá? Eu vou manter a ideia de colocarmos 10 e 10, tá? 10 aqui e 10 aqui. Para que eu distribua essa luminária, a regra é a seguinte: esta lâmpada, tá? Esta lâmpada, ela tem que ficar distante da parede a metade do comprimento essa distância daqui para cá tem que ser o dobro da distância daqui para cá. Certo? Então, as lâmpadas vão ser distribuídas de forma que a distância entre uma lâmpada e a parede seja metade da distância entre duas lâmpadas. Ok? Então, o que é que a gente faz, só para a gente desenvolver esse raciocínio, o que é que eu vou fazer para chegar nesse valor? Fazer uma continha simples para chegarmos a este valor. Deixa eu só usar aqui um apetrecho para facilitar. Ou não. Eu vou botar no Word e eu faço no Word. Fica melhor. Vejam. Como é que eu vou determinar, né, o posicionamento das lâmpadas? A distância a lâmpada para a parede deverá ser a metade da
distância entre as lâmpadas. Essa é a lógica, tá certo? Ô, professor, Diga. quer dizer então que se uma lâmpada dessa ela está a 1 metro de distância da parede, de uma para outra ela tem que estar 2 metros. Perfeito. Perfeito. Ok. Exatamente isso que você falou aí. Exatamente isso que você falou. Mas sendo que isso tem que ser dos dois lados, de uma parede à outra? Isso, exatamente. Tanto na vertical quanto na horizontal. Perfeito. Tranquilo? E aí, o que é que a gente vai fazer? Veja, nós sabemos que o comprimento, veja, a distância daqui para cá é 10 unidades, ou seja, 10 metros. Eu tenho 10 metros aqui. Então, a distribuição aqui das lâmpadas, ela tem que ser de forma que daqui para cá seja metade da distância, daqui para cá o dobro da distância. Então, o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu voltar aqui para o Word, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer aqui, ó, que 10 metros, tá, ó, 10 metros, tem que ser igual. Né? Igual. Aí eu tenho 10 luminárias. Né? A distância entre as luminárias é x. E a distância da luminária para a parede é x sobre 2. Ok? Não é isso? Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho, ou 2 vezes x vai ficar mais fácil, né? Então eu teria assim, ó. A primeira lâmpada fica x. A segunda lâmpada fica x, né? X mais 2x. É a distância de uma lâmpada para outra. Tá? Então você vai ter aí 10 lâmpadas colocadas aí dentro. Tá? Então, se eu tenho 10 lâmpadas, eu vou ter aqui x mais 2x, mais 2x, mais 2x. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, mais 2x, mais 2x. Vamos ver se vai dar certo, né? X, aí eu tenho uma lâmpada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 2x, mais 2x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro vai ser só x. Tá? Então, a distância, vamos ver quanto é que vai dar a distância entre elas aqui. Calcule aí para mim quanto é que dá o valor de x. Professor, eu acho que vai dar 50 centímetros da parede para a primeira e as outras demais com 1 metro. Oi? Da parede para a primeira luminária. Certo, mas veja. Tá, mas o resultado desse cálculo aqui dá quanto? Desse que o senhor fez aí? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Aí seria 8 luminárias, né? Dá 9 luminárias. 9 não, 10 luminárias. 10? 0,85? 55. 0,55. Eu creio que é 50. E aí? 50 centímetros de um para outro? 50 centímetros da parede para a primeira. Aí Eu as acho demais com 1 metro. Da parede para a primeira é 50 centímetros, meio metro, e a restante com 1 metro.
Isso, eu pensei também igual. Certo. X igual a quanto aqui? Repita o valor que você deu. 50 centímetros. Por valor desse resultado. 0,5, né, que é meio metro. Não, o resultado disso aqui foi quanto? 0,55. Ok. 0,55. Tá? Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a distância entre a primeira luminária e a parede vai ser 0,55. Logo, a distância das luminárias vai ser aí 1,10 m. Ok? Houston falando para Marte. Entenderam o raciocínio, pessoal? Terra falando. Entendeu o raciocínio, Pedro? Entendi sim, professor. No desenho fica mais fácil, né? Você pegar, você vai botando lá as lâmpadazinhas e vai vendo as divisões entre elas. Mas é x e 2x, né? Primeira distância simples e a segunda dobrada entre elas. Aí encontra qual é o valor de x, depois já transa. Isso, exatamente. Exatamente. Porque assim, ó, o que é que a gente fez aqui? Ó, eu tenho aqui, ó, o meu ambiente. Então, eu coloquei aqui, vou botar só um ponto para dar um quadradinho aqui assim. Então, daqui para cá é x. Daqui para cá 2x. Ok? Metade da distância daqui para cá. Aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Deixe-me só apagar isso aqui. Esse 10 é bom que é no corredor fora, não, Luciano? Oi? Essa 10ª lâmpada aí, ela ficou lá no corredor, não foi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Daqui para cá você tem sempre 2x. 2x, 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 2x. E para a parede aqui vai ter x. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí 10. Então, aqui tem um x a mais aqui, né? Eu tenho aqui um 2x a mais aqui. Observe que você vai ter aqui, ó. Faz uma correção agora. Veja quanto é que vai dar agora. Dá 50 centímetros e 1 metro, professor. O resultado deu quanto? Calculou aí? O x deu quanto? 0,5. Pronto. 0,5. Beleza. Então, ó, feito isso, eu vou vir para cá. E aí eu preciso fazer o mesmo cálculo para determinar daqui para cá, ó. Tá? Qual vai ser a distância aqui? Então, aqui eu vou colocar uma lâmpada, né? Uma lâmpada daqui para cá, na posição 0,5.
Eu teria uma lâmpada 0,5 aqui. E qual vai ser a distância daqui para cá? 1,5 metro. Quanto? 1,5 metro. 1,5 metro? Por que 1,5 metro? Porque a gente tem 6 metros. Vai Tem ficar 6 1,5 metro. Perfeito. 1,5 metro, isso. Certo. E de uma luminária para a outra, 3 metros. Perfeito. 1,5. Vou pegar aqui, ó. Então, a minha primeira luminária fica aqui. Não é isso? Minha primeira luminária fica aqui. E aí eu preciso agora distribuir as minhas lâmpadas. Então, vou distribuir aqui. Só usar o meu comando aqui para... Ai, ai. Ok. Vamos ter 10 colunas. Vamos ter aqui 2 linhas. Um metro. 3 metros. Isso. Aqui. 3. Distribuído aqui as luminárias. Então, vejam, essa aqui seria a distribuição das luminárias, considerando essa opção que nós fizemos aí, tá? Com 10 luminárias aqui, 10 luminárias aqui. Observe que, nesse método, pessoal, eu determinei a quantidade de luminárias e estou fazendo a distribuição aí com base nesse princípio, que eu vou sempre utilizar, onde a distância da luminária para a parede é a metade do dobro da distância entre as luminárias. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. O professor fica meio esquisito nessa luminária encostada muito assim na parede, né? Não, é o padrão. O padrão de distribuição é esse. Entendi. Porque o que acontece, Rafael? Quando você faz a distribuição de iluminação, o que é que você vai imaginar aqui? Essa lâmpada, ela vai emitir luz até a metade desse caminho aqui. E essa daqui emite luz até essa outra metade. Então, essa lâmpada cobre um pedaço, essa aqui cobre um pedaço, de forma que não fique sombra no meio. Como eu coloquei essa lâmpada próximo da parede, aqui não tem lâmpada, então essa lâmpada aqui, ela tem que cobrir a metade do caminho, entendeu? Entendi, agora sim, entendi. Porque se você coloca essa lâmpada muito distante, aí a parede, a luz aqui provavelmente vai chegar lá no piso e não na parede. E aí eu preciso, na sala de aula, que eu ilumine também a parede. Tranquilo? Não é fácil fazer esse projetinho? É um pouquinho complicado, mas acaba desenrolando. Tranquilo. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Professor, só uma coisinha. Para achar esse primeira distância aí, como é que eu fiz? Eu fiz aqui, somando aqui, dava 0,55. Acho que igual o Pedro aí. Não, é porque eu tinha colocado uma luminária a mais naquela expressão lá. No caso, vai ser 8, né? 8 que vai ser 8, 2x e 2x, né? Então você Não, vai ser aí, 9, 2x e 1, 2 e xx. Vai ser 9, 2x? É. Eu fiz aqui com 8. Por isso que deu 55, né?
Isso, exatamente. Beleza, então. Tranquilo? Veja, esse método, pessoal, é muito utilizado e a maioria dos aplicativos que fazem cálculo, por exemplo, se eu não me engano, aquele que o pessoal estava querendo usar para fazer o projeto, ele também dimensiona por esse método, tá? O método dos lumens. A quantidade de iluminação. Alguma pergunta, alguma dúvida? Só dívida, professor. Beleza. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? Como fazer esse projetinho. Eu vou formatar aquele documento e vou disponibilizar para vocês no Ava, tá certo? Ok. Tranquilo? Ok, professor, então, boa noite e até segunda. É verdade que sexta não tem aula, né? Amanhã tem tutoria. Amanhã a gente vai deixar o senhor corrigir os trabalhos aí para o senhor lançar logo as notas. Todo mundo vai dar folga para o senhor. Estou precisando corrigir mesmo. É ou não é, galera? Olha, amanhã dê folga pro professor para ele terminar de corrigir, viu? Quero ninguém aperreando ele. Viu? Copiado, doutor. Pergunta a Gesso aí como é que eu tava no trabalho. Mandei bem pouquinho. Eles ficaram com